Boa noite a todos e feliz 2023 a todos. Que seja um ano de boas realizações para si, para o outro e para o mundo. Boa noite e mais um encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. Gilberto. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos aí ao vivo nesse sábado. Primeiro programa do ano, né? Então, feliz ano novo a todos. Bom retorno a todos que estão aí conectados. Que tenhamos aí um 2023 produtivo, realizador, cheio de coisas boas. E estamos aqui firmes para mais uma etapa da nossa jornada. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, a todos os nossos irmãos que estão participando do nosso encontro e, como não podia deixar de ser, estamos aí iniciando, desejando um feliz ano de 2023, com muitas realizações, né? E estamos aí novamente para continuar o nosso trabalho, né? E sempre lembrando que nas realizações do ano 2023, nós devemos dar destaque ao projeto Iniciação, que é o nome do nosso programa, né? Mas, além de ser o nome do nosso programa, é o projeto mais importante que um ser humano tem na face da Terra, fazer a sua própria iniciação, o seu autoconhecimento, né? Então, isso aí é muito importante, essa conotação, né? Então, nós aqui, sempre lembramos que o nosso programa é Projeto Iniciação, e esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, do autoconhecimento, né? São duas bases fundamentais. Os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, né? E os ensinamentos do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E a Blavatsky fundou a Teosofia, como sabemos, né? Então, através desses estudos, né, desses ensinamentos, desses dois grandes mestres, nós procuramos abordar os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através de várias citações, né, que vêm percorrendo os tempos, os séculos, esses ensinamentos, né, através dos tempos e de todas as civilizações, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Então, o encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Na verdade, o processo de iniciação ele é permanente, né? O trabalho nunca termina, né? Nós, na verdade, somos peregrinos do universo somos, né? Peregrinamos através dessa vastidão imensa do universo e vamos aumentando, ampliando o nosso autoconhecimento. Esse é o projeto de evolução constante de todo o processo universal, né? O encontro, a outra finalidade do encontro também, deste projeto de iniciação, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquários. Não é isso? Então, nós sabemos, e principalmente ressaltando aquele conhecimento que o nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, deixou bem claro, né, que o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya, berço da nova civilização. Olha a responsabilidade que nós, brasileiros, temos aqui na nossa pátria e diante do processo evolutivo da humanidade, né? Justamente porque o Brasil é o berço de uma nova civilização.
Isso é algo importantíssimo. Isso faz parte do conhecimento iniciático das idades, já lançado por Helena Blavatsky e continuada, esse processo de conhecimento, em continuação aos ensinamentos, através do nosso querido professor Henrique José de Souza. Então, para fazer o caminho da iniciação, do projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Isso é básico, isso é absolutamente necessário. Veja bem, uma pessoa não vai fazer a sua iniciação entrando numa biblioteca e ficar lendo na biblioteca. Isso não é possível. É absolutamente impossível. Então, o processo da iniciação, por isso que o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nos diz que existe a tríplice iniciação. Né? A base da iniciação é tríplice, né? É justamente baseado no templo, na escola e no teatro. É necessário que a pessoa se filie a uma escola de iniciação, não é isso? E que, para fazer as atividades templárias, né? As yogas, as atividades templárias, fazer as atividades do estudo, que é da escola, e também dedicar-se, dentro da escola de iniciação, a projetar esses conhecimentos em direção da sociedade. Não é isso? Porque não adianta somente obter conhecimentos, é necessário expandir esses conhecimentos, transmitir esses conhecimentos para os outros, né? Para os nossos irmãos de humanidade. Então, isso é muito importante, essa questão. Agora, a pessoa diz assim, mas qual é a escola que eu devo seguir? Qual é a escola que eu devo seguir? Aí a pessoa vai escolher, ela tem o livre-arbítrio para escolher a escola iniciática. O importante, o mais importante de tudo, é que a escola iniciática a qual ela se filie siga rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. Isso é fundamental. É necessário seguir os fundamentos da ciência iniciática das idades. Então, a pessoa pode escolher a escola que quiser. Nós, de nossa parte, nós indicamos, justamente como nós seguimos o caminho da teosofia de Blavatsky e o caminho do ensinamento do professor Henrique de Souza, nosso augusto mestre, nós indicamos a eubiose. Então, a pessoa pode perguntar assim, sim, eu quero seguir o caminho da eubiose, como é que eu devo fazer? Então, qual é o ponto inicial? É muito simples. É só entrar no Google e digitar lá no Google Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, vai aparecer o site da eubiose. Nesse site, então, a pessoa pode ir lá apertar um botãozinho que vai indicar todos os departamentos da eubiose que existem no Brasil e no exterior. A pessoa, então, escolhe um departamento, é isso? Lá no site vai dar o telefone, vai dar o endereço, vai dar o link, todos os links, né? O e-mail, etc., o telefone, a pessoa entra em contato e estabelece o início do seu processo de iniciação, que ocorre através de um curso básico, é um nível básico de ensino chamado curso grau peregrino. Grau peregrino. Então, a pessoa faz o grau peregrino, é a porta de entrada para a eubiose. É isso. Depois faz mais 4 graus, totalizando 5 graus iniciáticos. Finalizando esses 5 graus, a pessoa pode, então, fazer uma passagem e tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tornando-se membro efetivo, então ela pode participar das ritualísticas, das atividades templárias, de todos os eventos da eubiose, das palestras, de todos os processos, todos os procedimentos e atividades da Sociedade Brasileira de Eubiose como membro efetivo. Né? Então, está. É claro que o caminho não termina aí, esse é apenas o início do caminho, né? É o início do caminho do projeto de iniciação da pessoa. Então, está o convite, né? Para quem quiser, pode-se fazer a sua filiação. Agora já estamos em janeiro, né? As aulas do peregrino, do grau peregrino, vão começar agora no início de fevereiro. É isso? Então, já é uma determinação geral da eubiose, né? No início de fevereiro, deve começar justamente já na segunda semana de fevereiro, os departamentos devem pôr em funcionamento o grau peregrino. Então, aí está a oportunidade para quem quiser se inscrever,
isso no grau, e começar o seu projeto, a desenvolver o seu projeto de iniciação. Tá bem? Muito bem. Nós estamos aqui no nosso estudo, né, como nós falamos, vamos seguindo os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, né? Ela escreveu muitos livros, inclusive A Doutrina Secreta e outros muitos livros, né? Ela foi veículo de grandes mestres, né, da humanidade espirituais, e também seguimos os ensinamentos do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, como falamos. Né? Nós estamos desenvolvendo já uma sequência de reuniões os estudos a respeito do aspecto sobre antropogênese. Né? Antropogênese faz parte dos estudos tanto da teosofia como da eubiose. Então, nós vamos seguindo esse caminho. O assunto não é fácil, o assunto é bastante extenso. Né? Nós aqui no nosso encontro, nós procuramos dar, abordando de maneira o mais profundo possível esses assuntos, mas dando a síntese, fazendo uma síntese desse conhecimento e, como eu sempre afirmo, sempre levando em conta, isso de acordo com a minha recomendação, é entender como as coisas funcionam, a estrutura, né? Então, isso é muito como as coisas, o universo funciona. A gente tendo essa ideia de como o universo funciona na sua base, aí o restante é justamente ampliar o conhecimento e somando conhecimentos para ir ampliando esse processo de entendimento do universo e assim por diante. O fundamental na iniciação é o autoconhecimento, né? Porque aí nós podemos ver lá no frontão do templo de Delfos, né? Lá na antiga Grécia, no frontão do templo, estava escrito assim, né? Isso aí, a história nos afirma isso. A ciência iniciada da idade nos afirma. Lá estava escrito no frontão do templo: homem, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, isso é muito importante. Isso aí, o próprio nosso Senhor, o nosso amado Jesus, o Cristo, nosso mestre, né? Jesus o Cristo, ele nos afirmou isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus que existe dentro de nós. Porque Jesus falou, vós sois deuses. Isso ele afirmou, está no Evangelho. Vós sois deuses. Esquecidos. Nos esquecemos da nossa divindade. Não é verdade? Mas, através do processo da iniciação, nós vamos relembrando a nossa divindade e vamos trazendo esse Deus que nós temos dentro de nós para fora. Então, é claro que aí, como Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E nos libertamos do quê? Libertamos das nossas limitações. Nos libertamos das nossas limitações. Então, isso é fundamental no caminho justamente, e o caminho que nós vamos, que é a base do nosso encontro, que é chamado de projeto e iniciação. Muito bem. Então, continuando aqui a antropogênese, né, dentro das fronteiras indicadas pela teosofia e pela biose, nós vemos que cada raça, né, nós temos as raças evoluindo no planeta Terra, né? Cada raça, em sua evolução, nasce sob a influência direta de um dos planetas. Então, veja bem, a evolução é centenária e a evolução está toda... O nosso universo, conforme Blavatsky nos ensinou, quando a gente fala universo, nós queremos nos referir ao sistema solar, com todos os planetas que fazem parte do sistema evolutivo. Né? Então, é claro que a origem racial foi originada em base planetária dos planetas, desde Mercúrio, depois para Vênus, Mercúrio, Vênus, Terra, para a Lua, Terra, né? Então, esse é um processo que compõe esse cenário imenso da antropogênese dentro do nosso sistema solar. Né? A primeira raça que nasceu na nossa Terra recebeu o seu sopro de vida do Sol. Veja bem.
A terceira, os que caíram na geração, os andrógenos, que se converteram em entidades separadas, varão e fêmea, nasceram sob a influência direta de Vênus. Então, aí já vemos dois planetas envolvidos na processo de antropogênese, Mercúrio e Vênus. Gênese quer dizer uma aparição do eterno no cosmos e no tempo, da seidade ao ser. A gênese dos deuses e dos homens tem origem no mesmo ponto, que é a unidade absoluta, eterna, imutável e universal, que nós chamamos do eterno. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, se refere justamente a esse estado que nós desconhecemos, que seja, pela nossa limitação humana, é chamado o eterno, né? O Tati, ou seja, o Tati, né? O eterno. Então, ele realmente é algo cosmicamente inconcebível para nosso entendimento, mas é a unidade absoluta, imutável e universal. O Logos é o ápice do triângulo pitagórico, que nós já estudamos aqui, o triângulo de Pitágoras, né? Quando ele se completa, se converte na tetráctis ou triângulo no quadrado. É o símbolo do tetragramaton, no cosmo manifestado, e do seu tríplice raio radical no imanifestado, seu númeno. Então, aí no processo cósmico, nós temos a existência de um princípio, que a gente chama o imanifestado, e esse imanifestado produz a criação dos mundos, né? Dos processos evolutivos, que a gente chama justamente do mundo manifestado, que é maiávico, é maia, né? São mundos ilusórios, mas porque fazem parte do universo manifestado, que compõe todo esse conjunto que nós conhecemos, né? Especificamente no nosso universo, o nosso sistema solar, compõe tudo isso que nós percebemos, começando pela astronomia, que percebe os astros, as estrelas, os planetas, etc., e depois, dentro de uma amplitude maior de entendimento, através do conhecimento que nós temos a respeito das essências que existem além do mundo físico objetivo, ou seja, dos planos hiperfísicos, né? No princípio de um grande Manvantara é um ciclo de existência, né? Ciclo de existência que no nosso sistema é centenário, né? São 7 etapas. Para Brahma se manifesta como Mula Prakriti e logo como Logos. Então, nós temos o eterno, que é justamente esse algo que nós não conseguimos entender através da nossa compreensão humana, o eterno, ele se manifesta, produz a manifestação do mundo objetivo, e essa ponte de ligação é justamente Mula Prakriti. A teosofia chama-se Mula Prakriti, ou raiz da matéria. É isso. Depois, abaixo de Mula Prakriti, surge o Sol central. Então, o Sol central, que é a maior consciência que existe no nosso sistema solar, né? É o Sol central. Então, o Sol central é separado, vamos dizer assim, do eterno através de Mula Prakriti, que é a raiz da matéria. O próprio Sol central não consegue ver o eterno de maneira que ele possa entender de per si. Ele vê apenas um véu. Ele vê o eterno, ele não vê o eterno, ele vê o véu que encobre o eterno, que é justamente Mula Prakriti, ou raiz da matéria, né? Então, a Mula Prakriti, ou a substância cósmica primordial, é o fundamento do aspecto objeto das coisas. É a base inicial, Mula Prakriti. A base de toda a evolução e cosmogênese objetiva. A força é a transformação e energia do pensamento supraconsciente do Logos, infundido na objetivação do Logos, saído da latência potencial da realidade única. Daí emanam as leis maravilhosas da matéria. Não é verdade? Então, veja bem, aqui na antropogênese, a HPB fala de onde emanam esse centro de radiação, de onde emanam as leis maravilhosas da matéria. É claro que
nós generalizamos essas entidades superiores e damos o nome de deuses. Mas, na verdade, os deuses são maiávicos. O eterno não. Constitui aquilo que a gente chama de uma substância eterna, incognoscível, né? Mas ele projeta de si consciências, né? No mundo fenomênico, né? No mundo maiávico, que nós chamamos de deuses. É claro que, veja bem, como Blavatsky fala, as leis maravilhosas da matéria, e podemos, não só da matéria, mas também de todo o universo hiperfísico. Né? Então, nós podemos dizer assim, eu posso entender o que é Deus? É claro que não. Eu não posso. Uma pessoa que diz que entende perfeitamente o que é Deus, ela está realmente exagerando, né? Porque a divindade é algo tão distante do nosso entendimento que nós apenas conhecemos o perfil, apenas a superfície dessa essência divina. Mas, como a HPB fala das leis maravilhosas da matéria, aí sim nós podemos entender Deus através das suas manifestações. Tanto que na ciência inicial das idades é sempre citado, né, que a lei cósmica é justa e perfeita. Isso. Veja bem, todo o universo é perfeito, né? As leis universais, né? A ciência vê as leis da química, né? Consegue ver também a ciência, que eu digo a ciência acadêmica, né? Consegue perceber essa grandeza desta harmonia que existe no universo através das leis da química, da física, mas isso não acontece por acaso. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele afirma isso. Nada acontece por acaso. Isso aí provém a emanação de uma lei cósmica justa e perfeita. E essa lei cósmica é emanada de algo superior que nós não conseguimos entender, que é justamente o eterno, né? O imanifestado. Né? Então, eu não posso entender Deus na sua essência, né? Ainda, e ninguém consegue entender isso. Mas podemos entender a manifestação da divindade, que justamente ocorre através das leis, tanto do mundo objetivo como do mundo subjetivo, da espiritualidade, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Assim, a força não é síncrona como a primeira objetivação de Mula Prakriti. A força universal, é isso? Sucede à substância, que nós chamamos de Mula Prakriti, porém está sem a força e é inexistente para todos os propósitos e objetivos práticos. Então, claro que existe uma grande diferenciação entre o mundo objetivo e o mundo transcendental, não é isso? E nós não conseguimos entender isso. Realmente não há possibilidade, por enquanto, de entendermos essa real diferença que existe, né? Mas sabemos que existe. Né? Intuitivamente nós sabemos que tudo provém de uma fonte primária. Intuitivamente nós falamos provém de uma fonte primária. É claro que a ciência acadêmica não admite isso, né? A ciência não entra nesse ponto, né? De que o universo é proveniente de uma fonte primária, né? Que tem um objetivo, que tem uma razão de ser. A ciência não admite isso, né? Mas é claro que tudo que é perfeito, tudo que tem harmônico no universo, vai surgir de onde? De algo que não tem harmonia, que não tem a perfeição? Não. Uma coisa perfeita só pode surgir de algo que seja perfeito. Então, isso é uma constatação básica, pelo menos no sentido espiritualista. Né? O homem celeste, o tetragramaton, que a HPB fala do protógonos, o primogênito da deidade passiva e a primeira manifestação da sombra nessa deidade, é a forma e ideia universal que gera o Logos manifestado, o Adam Kadmon, o universo, também chamado segundo Logos. O segundo surge do primeiro e desenvolve o terceiro triângulo. Desse último são gerados os homens. Então, o eterno origina o Sol central, não é verdade? Através
esse processo de manifestação, que nós dizemos. Do Sol central surgem outras deidades, outros estados de consciência, no qual nós podemos localizar para Brahma, que está acima de Brahma, depois o primeiro trono, que é Brahma, depois se manifesta como o segundo trono, e depois, mais para baixo, como o terceiro trono, onde nós estamos inseridos. Né? Nós estamos inseridos no terceiro trono, que abrange a nossa vida orgânica, biológica e assim por diante. Né? Então, o segundo, então, tudo se origina de uma fonte primária, né? Através de uma degradação, de uma gradação descendente, né? Progressiva, até o mundo objetivo, denso. Né? Devemos considerar a grande diferença entre o primeiro logos, que é espírito. O que é primeiro logos? É Brahma. É isso? Devemos considerar a grande diferença entre o primeiro logos, que é espírito, e o demiurgo, que é a alma. Dianoia ou logos são sinônimos, sendo nous superior, pois é o espelho que reflete a mente divina, e o universo é o espelho do logos. Claro, o universo manifestado é o espelho do logos. Isso. Nada existe no universo manifestado que não seja proveniente desta consciência logóica, dessa consciência logóica. Né? Assim como o logos reflete tudo no universo, assim também o homem reflete em si o mesmo, tudo que vê e encontra em seu universo, a Terra. Isso nos dá uma referência muito importante dessa semelhança, dessa similitude, desse paralelo que existe consciencial entre nós e o universo como um todo. Né? Por isso que o próprio Jesus falou, vós sois deuses. Somos deuses esquecidos, mas temos em nós tudo que existe no universo está dentro de nós também. É isso? Tudo que existe no universo está dentro de nós. Ou seja, podemos dizer assim, o eterno, ele cria a pluralidade das coisas, né? Cria a quantidade enorme de coisas que existem pelo universo afora, mas não se divide. Veja bem, ele se multiplica nas formas, na maior variedade possível de coisas que existem, mas não se divide, ele mantém-se íntegro, uno. Ou seja, cada partícula do universo tem em si a unidade, tem em si a existência primordial do universo, ou seja, o eterno. É isso, tudo, inclusive dentro de nós também. Então, assim como o Logos reflete tudo no universo, assim também o homem reflete em si o mesmo tudo que vê e encontra no seu universo, a Terra. Todo o universo, mundo, planeta, tem o seu logos próprio. Veja, tudo. O Sol foi o primeiro engendrado ou a luz manifestada no mundo, a qual é a mente e inteligência oculta do divino. O Sol realmente é o ponto básico e fundamental da origem de tudo que existe no universo. Nós viemos do Sol. Pronto. E assim podemos fazer um paralelo não só do Sol com as estrelas. Tudo que existe no universo provém das estrelas. As estrelas são os pontos fundamentais da emergência de consciências muito grandes, enormes, que dão origem aos planetas, dão origem aos sistemas solares, a todo o processo evolutivo. Nós agora estamos começando, pela ciência acadêmica, a perceber que existem outros planetas, os exoplanetas. Né? Existem outros sistemas solares, outros planetas, e isso aí é uma coisa muito recente, né, da ciência. Né? A ciência não conseguiu encontrar ainda um planeta que, pelo menos de maneira bastante aproximada, demonstre a possibilidade de uma vida orgânica como a nossa. Isso ainda não aconteceu. Mas tudo no universo tem vida. É isso? Então, veja, isso é importante. A vida está espalhada pelo universo. Vida que eu digo é exatamente consciência. Então, as consciências estão presentes nos planetas, todos, nas estrelas e assim por diante. Né? Só pelo raio séptuplo dessa luz que provém do Sol,
Podemos chegar a conhecer o Logos através do demiurgo, da sua manifestação, considerando este último criador do nosso planeta e tudo que nele se contém, e o primeiro como a força diretora desse criador, que é o Sol, né? Bom e mal ao mesmo tempo. Não por si mesmo, mas por seus aspectos diferenciados na natureza, que o faz assumir um caráter ou outro caráter de acordo com a natureza da sua manifestação. Então, o Sol é o ponto fundamental da existência humana. Aliás, no Antigo Egito, né? No Antigo Egito, né? Amenófis IV, Cunaton, o Akhenaton, ele introduziu esse conhecimento justamente de que o Sol é o centro, é do Sol que emana toda a vida existente no planeta, né? Então, isso aí é muito importante. Já no Egito, já esse conhecimento era... Os egípcios tinham esse conhecimento através de Cunaton, Amenófis IV, que existiu, né, em tempos anteriores. Né? A serpente é o símbolo da sabedoria e do conhecimento oculto. A serpente, veja bem. E o dragão simboliza o espírito. A serpente é o símbolo da sabedoria. E o dragão simboliza o espírito. O nosso mestre, o professor Henrique Jesus, nos seus ensinamentos, ele fala muito dos dragões, né? Dos dragões. Isso aí tem um fundamento muito importante na ciência iniciada das idades. Na China da antiguidade, o homem celeste Forri, composto de 12 hierarquias de anjos, com rostos humanos e corpos de dragão, são os Tian Huang, os quais criaram o homem terrestre. Então, aí tem a ação dos dragões celestiais. Né? Essas alegorias têm uma só origem: a dupla e a tríplice natureza do homem. Duplo como varão e fêmea. Tríplice por ser internamente de essência espiritual e psíquica, e externamente de uma fábrica material. Então, todo ser humano, então, conforme aqui está pelo estudo da antropogênese, ele, na verdade, ele tem essa duplicidade, né, de essência, que aqui, na nossa consciência humana, nós chamamos de macho e fêmea. Isso? Ou seja, na verdade, não existe um macho e fêmea, é um androginismo. Né? O androginismo que existe no universo. Né? Por isso que os próprios, aqui dentro da nossa cultura ocidental, todos já devem ter ouvido falar, né, que quando se fala dos anjos, a gente diz assim: os anjos não têm sexo. Né? Quer dizer, não tem anjo masculino nem anjo feminino. Na verdade, eles se comportam de maneira una, né? Ou seja, é uma unidade só. Né? Então, o senhor da sabedoria é Mercúrio, o Buda, que recebe 7 vezes mais luz e calor do Sol do que a Terra e Vênus. Então, o princípio o início do processo antropogenético, ou seja, o início da formação das raças, justamente ocorreu em Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. E, através da ciência iniciada das idades, da doutrina secreta de HPB, Blavatsky, né, na antropogênese, é citado, e o nosso mestre, o professor Luiz de Souza, também se refere a esse assunto, né? A origem de tudo deu-se a partir de Mercúrio, é isso, que é o planeta mais perto do Sol. Né? Mercúrio, ou Hermes dos gregos, o Hermes, como queiram, está relacionado com o Kumara Sarama, o divino vigilante que guarda o rebanho dourado de estrelas e raios solares. Diz um comentário antigo: o globo, impelido para frente pelo espírito da Terra e seus auxiliares, obtém todas as suas forças vitais, sua vida e poderes do espírito do Sol, por meio dos 7 Dhyanas planetários. Então, existem 7 Dhyanas que trazem toda essa energia para baixo, né? Do Sol para baixo, então produzindo os efeitos todos da manifestação na face da Terra. Então, tudo provém do Sol, dentro do nosso sistema solar. O Sol é a origem de tudo. Né? Não somente na parte química, né? A gente sabe, os compostos químicos que compõem
a estrutura da Terra, né? E tudo que o nosso próprio organismo, né? Os elementos que constituem o nosso organismo, né? Fósforo, ferro e outros, oxigênio, hidrogênio, tudo provém do Sol. Então, isso tem uma origem solar. Então, o Sol é a fonte de tudo. Né? Ora, é claro que são eles, esses dianes planetários, são os mensageiros da luz e vida. Então, essa luz e vida proveniente do Eterno é irradiada através de mensageiros superiores, que são hierarquias superiores. E assim como cada uma das 7 regiões da Terra, cada um dos 7 primogênitos, grupos de homens humanos primordiais, recebe espiritualmente sua luz e vida de seu próprio Diane especial, e fisicamente do palácio desses Dianes, ou seja, das situações hiperfísicas superiores, dos planos espirituais superiores. O mesmo sucede com as 7 grandes raças ao nascerem. Então, por isso que sempre fala que na antropogênese é referido à existência de 7 grandes raças. Aqui, nós estamos na 5ª raça-mãe, né? Justamente a raça Diana. Mas ainda vão surgir na Terra a 6ª raça-mãe, é isso? A raça dourada, e a 7ª raça-mãe, chamada raça alada. Então, claro, dentro do nosso processo de Manvantara, deverão surgir, finalizando até, completando as 7 raças. Né? A primeira raça nasce sob o Sol, a segunda sob Júpiter, a terceira sob Marte e Vênus, a 4ª sob a Lua e também a Terra, sua filha, e Saturno, a 5ª sob Mercúrio. O mesmo acontece com o homem, de cada princípio no homem. É isso. Cada um obtém a sua qualidade específica de seu primário, o espírito planetário, e, portanto, cada homem é um setenário, combinação de princípios, cada um dos quais tem a sua origem numa qualidade daquele Diane especial. Então, toda a nossa conformação física e hiperfísica provém dessas forças superiores. E é por isso que a nossa constituição é setenária. É isso. Porque o processo evolutivo do solar, do nosso sistema solar, é setenário. E é por esse motivo que a nossa evolução, a nossa constituição física e hiperfísica é setenária. É interessante que a própria ciência acadêmica não consegue entender isso, né? Essa base setenária da nossa existência. Né? Tudo é 7. Perceberam? Então, são 7 dias da semana, são 7 notas musicais, são 7 cores, e assim, tudo vai indo 7, 7, 7, tudo se manifesta. Eu pessoalmente nunca vi um trabalho científico, é isso, que nos dê essa explicação do porquê do 7. Não é verdade? A ciência fala do 7. E todo cientista acaba agindo dentro do setenário, né? Tanto que o Bohr, né, Niels Bohr, que começou a teoria atômica, ele imagina justamente o átomo, é isso, com um núcleo central, né, de prótons e nêutrons, rodeado por elétrons, e esses elétrons se distribuem em 7 camadas. Olha isso, interessante. Esses elétrons, isso na visão inicial da teoria atômica de Niels Bohr, né, em 7 camadas eletrônicas. Impressionante, né? Por que ele não falou 8, 10, 12, 15 ou 4, 7? É verdade que Niels Bohr, como um grande físico que era, né, ele era também todo físico, todo cientista, ele não cria nada, ele apenas traz esse conhecimento através de uma atividade veicular desse conhecimento dos níveis superiores. Né? Então, isso é muito importante. Né? Cada poder ativo ou força da Terra vem de um dos 7 senhores ou raios. Então, como são 7 raios no nosso sistema solar, então, cada poder ou força da Terra provém de um dos 7 raios nesse processo setenário. A luz vem por meio de Vênus, que recebe uma tríplice provisão e dá 1/3 dela à Terra.
Por isso, as duas são chamadas irmãs gêmeas, porém o espírito da Terra está subordinado ao senhor de Vênus. Então, isso aí é muito importante, essa... Você vê que tudo se interrelaciona. Né? É claro que a ciência acadêmica não consegue ainda, não consegue ainda fazer essa inter-relação entre a Terra e outros planetas. A Terra e outros planetas. Né? Não há nenhuma ideia científica fazendo a relação da vida que existe na Terra com outros planetas do nosso sistema solar. Mas que existe, né? Tudo provém do Sol, através de etapas sucessivas, né? Através dos planetas, Mercúrio, Vênus, Lua, Terra, mas é tudo um processo setenário. Mas um dia, vai chegar o dia que a ciência acadêmica vai começar a perceber através dos seus gênios, como veículos da divindade, eles vão começar a perceber intuitivamente, através do processo intuitivo, a existência dessa relação setenária entre a Terra e todos os componentes do sistema solar. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Então, repetindo, cada poder ativo ou força da Terra vem ela de um dos 7 senhores ou raios. Então, os sábios representam os 2 globos, com o signo da cruz, um sobre a Terra e outro sobre Vênus. A cruz é o símbolo dos princípios masculino e feminino da natureza, do positivo e do negativo, pois a suástica é tudo isso e muito mais. Então, na verdade, a cruz, significa isso, justamente a parte formal do mundo objetivo. Né? Então, tanto que, quando nós simbolizamos o terceiro trono que é onde nós vivemos, nós simbolizamos com um círculo e uma cruz, que a gente chama de cruz mundanal. Cruz mundanal. É a cruz que está justamente no meio desse círculo. Né? Então, o significado esotérico disso é a queda da Terra na geração ou divisão dos sexos. Somos andrógenos. Em essência, somos andrógenos. Mas no processo de evolução das raças, justamente em meados da raça lemuriana, quando a queda dos anjos, ou seja, a queda das hostes luciferinas, trouxeram a possibilidade do entendimento superior pela ativação da tríade superior, então, gerou-se também a possibilidade da geração sexuada no ser humano. Antigamente não era isso. Os seres humanos, antigamente, eles nasciam de maneira não sexuada. Né? Não sexuada. Mas a sexualidade, justamente, foi em meados da raça lemuriana, foi um processo absolutamente necessário para que se gerasse na face da Terra essa multiplicidade de possibilidades genéticas para possibilitar o aparecimento de novas raças, de novas possibilidades evolutivas. Né? O significado disto é a queda da Terra na geração ou divisão de sexos, como nós falamos. Né? Vênus, Lúcifer ou Satã é o mais oculto, potente e misterioso de todos os planetas, aquele cuja influência sobre a Terra é mais proeminente. Então isso aí, legal? Sempre faz uma relação entre Lúcifer e Vênus. Né? Mas, na verdade, nós vemos que a luz... Vênus é um planeta brilhante, né? É o planeta mais brilhante que nós temos na abóbada celeste. Né? Ele sempre surge antes do nascer do Sol ou no poente, né? Porque, como ele gira muito mais perto do Sol, ele está sempre aparecendo antes, um pouco antes do nascer do Sol, ou no poente. Né? Então, mas o significado, essa relação que existe de Vênus com Lúcifer ou Satã, é isso? Nós podemos verificar que
significa a projeção da divindade na face da Terra. Lúcifer, na verdade, foi o criador da humanidade, né? O criador da humanidade. Justamente em meados da raça lemuriana, isso está na Bíblia, né? Com a queda dos anjos, ou seja, a queda das hostes luciferinas, então processou-se no ser humano a possibilidade do entendimento superior, né? Então, isso é muito importante. Agora, vamos avançando um pouquinho mais adiante, né? Conforme a HPB Blavatsky nos indica, dizendo que a astronomia foi comunicada à raça Atlântica por um rei da dinastia divina. A astronomia começou a ser trazida para a Terra através de um rei Atlante, né? Na filosofia esotérica, Vênus é chamado Shukra, deidade hermafrodita, filha de Bigru, um dos Prajapatis, e o sacerdote instrutor dos gigantes primitivos. Isso aí na linguagem esotérica, da doutrina secreta. Veja bem, não é fácil entender isso. Não é fácil. A gente tem que meditar muito para esse entendimento, né? Toda a história de Shukra nos Puranas se refere à terceira e quarta raças humanas. Por meio de Vênus, os hermafroditas da terceira raça raiz descenderam dos primeiros nascidos do suor. Por isso era representado com o símbolo do diâmetro do círculo durante a terceira raça e com o símbolo 4 durante a quarta. O diâmetro dentro do círculo representa a natureza feminina, o primeiro mundo ideal por si mesmo gerado e por si mesmo impregnado do espírito de vida universalmente difundido. Conversas de andrógeno, quando as raças e tudo mais na Terra se desenvolvem em formas físicas, transformando-se em símbolo, um círculo com um diâmetro, do qual parte uma linha vertical, expressão no masculino, e feminina, a primeira e mais antiga da tal egípcia. Então, é o que nós nos referimos, né? E o mundo objetivo é sempre simbolizado pelo terceiro trono, né? Essência, manifestação do terceiro trono, um círculo, e escrito nesse círculo uma cruz, a cruz mundanal. Então, está essa questão muito importante, né? Depois, né, se transforma em cruz, símbolo da separação dos sexos. O símbolo de Vênus mostra que ele preside sobre a geração natural do homem. Os egípcios simbolizavam a vida no Ankh, ou cruz Ansata, que é o símbolo de Ísis, Vênus, e significava esotericamente que a humanidade saíra do ciclo espiritual divino e caíra na geração física masculina e feminina. Sempre lembrando que, quando se fala em Ísis ou Vênus, na doutrina secreta de HPB, a gente se refere a quê? Ao segundo trono. Isso, a mãe divina. Isso, a mãe divina, do qual todos nós nos originamos. A palavra Ankh significa em hebreu a minha vida, meu ser, derivado do nome da deusa egípcia Anoshi. Num dos catecismos mais antigos do sul da Índia, na península de Madras, a deusa hermafrodita Ardhanari tem a cruz Ansata, ou a suástica, signo masculino feminino, precisamente na parte central, para indicar o estado pré-sexual da terceira raça, que é justamente a raça os lemurianos. O ponto central da suástica, Nara, é o símbolo do duplo sexo, Vishnu e Lakshmi. Vishnu, de pé sobre uma folha de lótus, flutuando na água que flui pela suástica, origem da geração ou queda do homem. É isso. Agora, sempre, veja, quando nós falamos em suástica, sempre é bom lembrar, não se confundir com sovástica. Sovástica é aquele símbolo nazista, né? É uma cruz girando para a esquerda. É isso. Quando nós falamos suástica, é uma cruz que tem as aletas, indicando que ela gira para a direita. É isso. É o processo evolutivo. Então, a suástica está sempre indicando o processo evolutivo. Tanto que, no símbolo da teosofia, né, no emblema da teosofia, existe uma suástica. É uma cruz com as aletas indicando que ela gira da esquerda para a direita. E a própria Sociedade Brasileira de Obiose, há muitos anos,
ela também tinha na sua simbologia uma suástica. Depois foi retirado, né? Mas então esse é o símbolo da suástica, girando da esquerda para a direita, né? E indicando o caminho evolutivo do ser humano, né? Então a gente vê, nós vemos aí então essa simbologia muito grande, né? Essa simbologia muito grande que existe dentro dessa antropogênese citado por Blavatsky. Devemos dizer que isso nunca foi trazido para o conhecimento humano. Foi trazido por Blavatsky, através dos mestres, no século XIX. Isso era desconhecido da humanidade, né? Desconhecido. Foi uma invasão, uma torrente de conhecimentos trazido por HPB. Não ela trazendo, ela mesma diz, não foi ela que trouxe. Ela foi veículo dos seres de hierarquia para trazer esses conhecimentos justamente no século XIX. E quem lê a doutrina secreta de Blavatsky e depois se aprofunda ainda mais nos conhecimentos universais do nosso augusto mestre professor Henrique de Souza, vê que o século XIX foi fundamental para que se estabelecesse na humanidade esse elo, né? Esse princípio desse elo da ligação do conhecimento humano com o conhecimento superior. Foi fundamental. A presença de Helena Petor Blavatsky e do professor Henrique de Souza para o alargamento do conhecimento humano através dos tempos e principalmente agora, no terceiro milênio, né? Na era de Aquários, que é justamente a fase de alargamento do conhecimento do ser humano em direção de conhecimentos universais superiores, de enorme amplitude. Então, é isso que nós queríamos inicialmente deixar para os nossos queridos irmãos. E o assunto não é fácil. O assunto não é fácil, é muito difícil, não? Mas não é impossível ser entendido. Agora, nós sempre dizemos, isso é muito importante esse entendimento. Falamos a respeito de muitos nomes, muitas referências, né? Agora, o mais importante de tudo, isso é básico no conhecimento da iniciação, é entender ou procurar entender como as coisas funcionam, se colocar dentro do universo numa visão geral, né? O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele nos ensinou que o universo é absolutamente simples. Que coisa absurda, né? A gente ouve isso, né? O professor nos ensinou, o universo é absolutamente simples. Simples. Mas a gente diz assim, se é tão simples, por que é tão complicado para o nosso entendimento? A complicação vem da nossa incapacidade de entender essas questões superiores. Não é isso? Essa complicação vem da nossa limitação. Não é isso? Então, a nossa limitação produz essa barreira de entendimento. Barreira de entendimento. É por isso, agora, terminando essa exposição inicial, é por isso que Jesus afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? A verdade nos liberta do quê? De nós mesmos, das nossas limitações. Isso é muito importante, então. Então, isso vê que Jesus já ensinava com palavras bem simples, veja, com palavras bem simples, ele nos ensinava como as coisas funcionam. Quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, ele nos ensinava como as coisas funcionam dentro de nós e dentro do universo. É isso. E o nosso professor Henrique de Souza diz que a coisa é bem simples. O que complica justamente é a nossa incapacidade para entender a dimensão perfeita do universo na sua real essência. Então eu retorno agora a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, para que a gente possa continuar a nossa conversa, a nossa troca de ideias. Professor, é difícil compreender tudo isso, mas é tudo da mesma forma, né? Fascinante, né, professor? É fascinante, fascinante, é fascinante. Tudo isso é fascinante. E eu achei interessante quando o senhor fala, né, que é difícil compreender Deus, mas a gente vê a manifestação de Deus, por isso que a gente sente Deus em tudo, né, professor? E eu recordei quando eu era pequeno, né, o dia, a noite, as estrelas, o sol,
é como se tudo isso desabrochasse para mim. Eu falava, nossa, a estrela brilha para mim, o sol brilha para mim. E, na verdade, ele brilha para todos, né, professor? Para todo mundo. A manifestação de Deus está aí, né? Por que será que, da mesma forma que tudo isso é muito simples, né? Por que da mesma forma, é tão difícil compreender tudo isso? Eu posso dizer, tem uma história que se conta de um beduíno, né? Um ser que anda pelo deserto, né? E um dia perguntaram para ele a respeito de Deus, né? Então, ele é uma história muito interessante, iniciática, né? Então, ele diz, o beduíno respondeu assim para a pessoa que estava interpelando ele a respeito de Deus. Ele disse o seguinte: quando eu vejo na areia alguma movimentação assim na areia, de algumas marcas, eu digo assim: aqui passou uma serpente. Aqui passou uma serpente, porque deixou a marca dela na areia. Aí ele continuou: quando eu vejo pés humanos na areia, eu digo assim: aqui passaram seres humanos, porque deixou as pegadas. É isso. Aí o beduíno continuou dizendo assim: quando eu olho para o céu e vejo as estrelas à noite, eu vejo justamente as pegadas que Deus deixou no universo. Não é verdade? Então, a gente olha para o céu, para as estrelas, a gente vê justamente a projeção de algo superior. Nós não podemos entender esse algo superior porque está além dos nossos limites de entendimento ainda. Mas podemos entender esse ser através da sua manifestação. Ora, tudo que é perfeito só pode prover da perfeição. Eu posso imaginar que algo perfeito venha de uma fonte desorganizada? Não pode, é impossível perceber isso, né? Tudo que tem uma perfeição tem, evidentemente, algo extraordinário, né? Também eu posso dizer o seguinte: eu vou andando pela mata, né? Aí, jogado lá na mata, tem um relógio que ficou lá. Então, eu encontro o relógio, é um exemplo, né? Eu olho, pego o relógio, olho e digo assim: isso aqui foi feito por um ser humano. Foi feito por um ser humano. Por quê? Porque tem as características humanas, né? A engrenagem, né? As espiras, a corda, tudo, né? Foi feita por um ser humano. Assim também, quando a gente olha para o universo, a gente diz: a coisa é tão maravilhosa que só pode ter sido criado por algo maravilhoso, extraordinário. Mas a ciência acadêmica, ela se recusa a entrar nesse campo, ainda. Se recusa a entrar nesse entendimento para fazer essa relação entre algo superior com o processo manifestativo. Mas isso é por enquanto. No terceiro milênio, nós já estamos a caminho desse processo de integração do conhecimento acadêmico com o conhecimento superior, e isso aí nós vemos na física quântica, né? Na física quântica nós já vemos diversos exemplos e pensamentos que nos indicam esse caminho. Né? Muito bom. E você tem alguma recomendação, Gilberto? Muito bem, começamos bem o ano, né? Bastante coisa bacana e o ano promete. Deixar um recadinho para o pessoal que está entrando agora, que eu que estava desde o começo, né? Já que hoje é o primeiro programa do ano, para que curtam aí o vídeo, recomendem o canal, o vídeo da aula de hoje, né? Do programa de hoje. Envie para um amigo aí que tenha interesse nesse tipo de conteúdo. Recomende, né? Essas ações de curtir, de enviar, de recomendar, se inscrever no canal, nos ajuda a ter relevância, segundo aí as recomendações do YouTube, né? Da plataforma. E lembrando ao pessoal aí que já é frequentador aí do canal e aos que não conhecem ainda, que você pode deixar a sua pergunta, né? Então, eventualmente a pessoa está assistindo esse vídeo depois, pode ser ao vivo, mas pode ser depois também. Você deixa embaixo aqui
no vídeo, no canal, você escreve ali uma pergunta, um questionamento, e esteja no próximo programa ao vivo, no início, o professor irá responder. Então, você tem a oportunidade de ter o teu questionamento, de ter a tua pergunta respondida pelo professor no programa seguinte, além do ao vivo aqui. É isso. Eu quero fazer aqui um comentário da nossa irmã Sálvia Vida. Sálvia, né? Está aqui? Isso. E ela fala assim que ela recomenda a iniciação na eubiose, né? E ela diz que minha vida e eu divido antes e depois, né? Então ela diz que Sálvia, deve ser uma irmã, não, ela diz que a vida dela se define como antes e depois da eubiose. E é realmente isso que acontece. E por isso que nós, quando a gente recomenda a eubiose, a gente diz, realmente acontece esse fenômeno. É um antes e um depois. Depois que nós entramos em contato com o ensinamento do professor Henrique Ferreira de Souza, é uma mudança absurda. Eu falo absurdo, mas maravilhosa, né? Então, no processo de entendimento de tudo, né? Essa Sálvia fica assim, falou, vai ficar gravado? Gilberto, aí está, vai ficar gravado, fica tudo gravado, né, Carlos? Fica tudo gravado. Tudo aí fica só no YouTube, permanentemente, pode ir lá na Conexão 3005 no YouTube, e está permanentemente essas exposições à disposição de todos os irmãos. Bom, professor, seguindo as sequências de pergunta, eu só queria... o Júlio Teixeira faz um comentário, ó, em ti está oculto os tesouros dos tesouros, ó homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. O professor, seria tão fácil se a gente conseguisse enxergar nós mesmos, né? Uma coisa tão simples. Por que é tão difícil? Você disse que é tão difícil a gente compreender, né? É muito difícil a gente compreender a nós mesmos. Exatamente. Isso aí é um desafio, né? É um desafio. O desafio do ser humano é conhecer a si mesmo. É isso. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo, como diz estava escrito no templo de Delfos, no templo de Apolo, no templo de Apolo em Delfos, na antiguidade. Né? Então, quando o indivíduo conhece a si mesmo, ele conhece os deuses do universo, conhece. O que será que houve, Gilberto? Parece que congelou aí, né? Deve ter dado alguma... Parece que congelou a imagem. Vamos ver se o professor teve algum problema lá e daqui a pouco ele volta. Mas o que o professor colocou hoje foi muito interessante, né? A antropogênese de Helena Blavatsky, ela traz muitas coisas importantes, né, para o nosso dia a dia. Acho que caiu a conexão do professor. Travou e sumiu a voz. Vamos aguardar ele retornar e vamos ver se ele retorna. E a gente dá continuidade no programa, né, Gilberto? Porque o professor ele abordou muitas coisas. E como ele mesmo falou, tudo é muito simples e, ao mesmo tempo, é muito complicado, né? Oi, professor. Eu percebi, o seu saiu. O seu tem como voltar? Bom, estamos na espera se teremos o retorno do professor. Então, pessoal, é isso mesmo. O professor teve um problema de conexão, mas essas coisinhas acontecem, né? E daqui a pouco ele está voltando. Ó, ele já está voltando, viu? Professor, a gente estava aqui batendo papo, conversando. Eu atendi o telefone ao vivo, eu queria que as pessoas também... No meu computador indicou que era preciso reiniciar. Então, o computador reiniciou
entendi. Deu algum problema aqui no sistema, né? E aí eu me loguei novamente, né? Aí voltei. São as questões da informática, né? Isso. A informática ajuda, mas tem esses percalços, né? Mas tudo isso Mas faz parte. isso faz parte. Dando continuidade, professor, desse assunto, sim. Né? Ao mesmo tempo que é tão simples, é muito complicado, né? O homem conhecer a ele mesmo, né? Exatamente. Então é muito complicado, né? Aqui. Então, dando conhecimento. Então, esse é o complicado, né? É o conhecer a si mesmo, né? Porque as nossas limitações estão dentro de nós mesmos, nós somos a limitação. Então, justamente nós falamos no quaternário, né? Aquela cruz mundanal, não falamos na antropologia, na cruz mundanal, né? Que é o terceiro trono é o círculo, não é isso? E tem uma cruz inscrita na cruz. Justamente esse quaternário somos nós. Nós somos manifestação desse quaternário, que corresponde, no aspecto humano, à nossa personalidade, né? Constituído pelo corpo físico denso, o vital, o astral e o mental inferior, é isso, mental concreto. Esse quaternário nos coloca num campo restrito de entendimento e nós não conseguimos, evidentemente, superar sem que haja a iniciação, o caminho da iniciação. Então, o projeto de iniciação é justamente fazer esse rompimento com essa limitação do quaternário. Isso nós falamos isso na apresentação que nós fizemos, baseado nos conhecimentos dados por Helena Blavatsky, do quaternário, né? Então, justamente, essa libertação do quaternário, então, nos remete a um conhecimento mais amplo. O importante é a gente entender que veja bem, isso é muito importante, como as coisas funcionam. Nós podemos dizer, a gente sempre repete isso, nós somos seres humanos? Não somos seres humanos. Nós estamos passando pela experiência humana. É isso? Estamos passando pela experiência humana. Depois vai chegar um momento em que nós vamos superar essa experiência e nos tornamos superiores ao entendimento humano. Então, passaremos a vivenciar a experiência super-humana. Então, a gente diz assim, a gente não é ser humano, a gente não é super-humano, o que nós somos, então? Somos deuses, simplesmente. Isso é dificílimo de entender. Jesus falou isso, vós sois deuses. E ele não inventou isso. Quando ele falou isso está no Evangelho, né? Ele diz assim, conforme diz a vossa lei. Salmo 82. Só procurar no Salmo 82, está lá, vós sois deuses. Então, nós temos a divindade dentro de nós. Falta apenas fazer com que essa divindade se liberte das suas limitações e se manifeste no mundo objetivo. As limitações, quais são as limitações? São a nossa condição humana, o nosso quaternário, né? Muito bom, professor. Viu, professor, dando continuidade aqui às perguntas, com relação àquela simbologia da suástica, solvástica, o Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte, Hitler não conseguiu cumprir sua missão. Quais seriam as consequências? Não, veja bem, olha, o que é o Hitler? É um cobrador kármico, um cobrador kármico, né? Ele é um cobrador kármico. Ele fez. O trabalho dele foi um trabalho involutivo, não é isso? O trabalho dele foi involutivo. Agora, nada acontece por acaso. Veja, tudo isso que ele produziu, e, evidentemente, todo aquele conjunto, não só ele, todo aquele conjunto que conduziu a Segunda Guerra Mundial, é claro que foi proveniente do karma da humanidade, né? Do karma da humanidade. Nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Agora, o Guilherme fala assim, Hitler não conseguiu cumprir sua missão. Quais seriam as consequências? Bem, a missão dele foi como cobrador kármico. Cobrador kármico, né? Aliás, todo indivíduo que vem e produz guerras e produz alterações no habitat humano,
ele age de forma kármica, né? De forma kármica, né? De forma necessária para que o karma se cumpra, né? Não é questão de bem e mal, é o necessário, é o necessário. É claro que nós estamos caminhando agora no terceiro milênio em direção de uma nova civilização, não é verdade? O Brasil é o berço de uma nova civilização. E isso significa que vai chegar um ponto em que a humanidade não terá mais guerras. Não é isso? Agora, quando será que a humanidade não terá mais guerras? O que vai produzir isso? O que vai produzir? O que vai produzir uma condição em que a humanidade não tenha mais guerras? A evolução espiritual. A evolução espiritual, o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, o desapego. Não é isso? Então, isso aí vai gerar realmente uma nova civilização sem guerras, de paz, de esforço contínuo, grupal. Isso aí chama-se sinarquia, futuramente, né? Um processo sinárquico, né? Sinárquico, de paz e de evolução, né? Baseado no amor e no perdão. No amor e no perdão ensinado por Jesus o Cristo. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: especificamente veio resgatar o karma dos judeus ainda em relação a Yeshua, a Jesus? Existe, eu não vou entrar em. É muito difícil a gente entrar em detalhes nesse assunto, porque o assunto é muito complexo, né? É complexo e pode haver aí dificuldades no sentido de explicar, né? De maneira geral, nós podemos dizer que todo o processo de sofrimento da humanidade vem do karma, né? Isso aí não tem jeito, né? Nada acontece por acaso, né? Por acaso. Agora, explicar exatamente o que se passa, aí as diversas correntes se organizam e escritores escrevem livros e dão as suas explicações. O nosso próprio mestre dá as suas explicações a respeito do assunto. O assunto é complexo, né? E muito sutil, complexo e sutil para esse entendimento, né? É preciso de muita liberdade de entendimento para entender a coisa no seu profundo entendimento, né? Mas é claro que como as coisas funcionam, para entender como as coisas funcionam, nós podemos dizer o seguinte, né? Que de onde vem o sofrimento humano, né? Isso agora a gente entra no próprio Buda, né? Siddhartha Gautama, né? Siddhartha Gautama, ele diz, de onde vem o sofrimento da humanidade? Ele diz, da ignorância. O que produz o sofrimento é a ignorância. E o que acaba com o sofrimento é a sabedoria. Então, é justamente isso, né? Então, enquanto a humanidade estiver imersa na ignorância, nos seus limites das suas imperfeições humanas, né? Aí tem o ódio, tem os interesses pessoais, interesses grupais, etc. Aí surgem guerras, surgem interesses dos mais variados, né? As pessoas querem tomar posse de poder, etc, etc. Aí surge o sofrimento. Mas no momento em que a consciência superior se desenvolve no ser humano, ela se liberta da ignorância, né? Então, o que causa o sofrimento da humanidade é a ignorância. Eu que estou falando, não. Foi falado por Yushu, por Siddhartha Gautama, o Buda. E essa libertação do sofrimento se dá através da sabedoria, eliminando a ignorância, né? Muito bom, professor. E aproveitando essa pergunta do Júlio, como que fica, por exemplo, a gente vem aqui também para acertar o karma, mas tem a questão da redenção, né? O próprio professor conseguiu redimir muitas coisas da humanidade. Será que nós teríamos condições de redimir todo esse karma judeu? Olha, isso é básico, toda vez que um ser humano evolui um pouco, a humanidade evolui junto com ele. Isso é importante. Quando um ser humano evolui, ele consegue uma liberdade de entendimento em direção de um mundo superior, a humanidade evolui um pouco com ele, inevitavelmente. Quer dizer, o trabalho é pessoal, é intrapessoal do conhecimento,
Mas isso se reflete na humanidade, porque somos todos um. Nós somos todos um. O próprio Jesus, o Cristo, falava isso, né? Ama teu semelhante como a ti mesmo. Amar o semelhante como a ti mesmo, né? E, e, e dentro de um conceito mais profundo ainda, nós podemos dizer o seguinte, que quando uma pessoa olha para o semelhante, ele não está olhando simplesmente para o semelhante, está olhando para ele mesmo, porque somos todos um. Ele está olhando para ele mesmo. Então, quando o indivíduo evolui, ele está produzindo a evolução da humanidade também, em conjunto, né? Então, isso aí é muito importante, esse entendimento, né? A evolução, o processo que nós denominamos aqui do projeto de iniciação é individual, mas também tem a conotação coletiva, né? Conotação coletiva, isso é muito importante. Outra coisa, aproveitando tudo isso, professor, o senhor acha que o Hitler estudou Helena Blavatsky, por exemplo? Por que ele achava que só a raça germânica fazia parte da raça ariana e o resto da humanidade não? Não, isso aí é um entendimento involutivo, né? Esse entendimento da raça germânica. Aliás, germânica quer dizer germe da mente, né? Germe da mente, né? Então, na verdade, ele não tinha esse conhecimento que dizem que ele tinha dos processos iniciáticos, né? Ele sofria influências, né? Ele sofria influências de muitas pessoas e veio realizar um trabalho dele, cobrador kármico, né? Cobrador kármico. Mas é claro que tudo aquilo, todo processo humano que tende a isolar raças não é evolutivo, né? Não é evolutivo. O processo correto é justamente a miscigenação. Esse é o processo correto da humanidade. É a mistura racial, a miscigenação para formar um bloco só em direção do futuro. Aliás, como nós estamos falando de antropogênese, nós devemos dizer que, conforme o ensinamento do professor Henrique de Souza, ele nos diz o seguinte: raça é estado de consciência. Veja bem, raça é estado de consciência, não é verdade? Então, isso é muito importante. O indivíduo ele tem uma determinada raça de acordo com o seu estado de consciência, que pode ser do passado, pode ser do futuro ou do presente, né? É um estado de consciência relacionado. Se ele tiver relacionado com um estado de consciência do passado, ele vai trabalhar dentro de um processo involutivo, né? Geralmente inconscientemente, ele trabalha no processo involutivo. Se ele tiver um estado de consciência, num estado racial de consciência superior, ele vai trabalhar para a evolução da humanidade, trabalhando para a harmonização, a construção de um novo estado de consciência para todos, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Inclusive, o Júlio Teixeira coloca, né, especificamente Israel hoje brilha e colabora com as descobertas científicas, normalmente na área de drogas médicas, né? E aproveitando essa pergunta, professor, será que tudo isso contribuiu para formar o Estado de Israel e hoje a gente tem uma pátria judaica? Olha, eu vou dizer o seguinte: eu não vou entrar em detalhes a respeito de estados e de nações, porque aí pode gerar entendimentos, às vezes, controversos, né? Mas, agora, de maneira geral, vamos estudar de maneira geral, né? O nosso mestre diz que a pessoa nasce na família certa, na cidade certa, no país certo. É isso. Ninguém nasce no lugar errado, nem no momento errado. Nasce exatamente naquele momento exato, né? E nós vemos que na história da humanidade, os povos se unem através de laços kármicos, né? Laços kármicos, né? Tanto que nós podemos ver aqui, isso estou falando de maneira geral, né? Da ciência iniciática, né? Por exemplo, os portugueses que fizeram as grandes navegações no século XVI, não é isso? 1400, 1500, né? Eles, segundo a ciência inicial das cidades, eram reencarnação dos fenícios. Veja bem, olha, os portugueses que lidavam com as grandes navegações eram reencarnações dos fenícios.
É isso? Então, as raças vão se deslocando através do tempo, através das reencarnações, através do processo kármico, justamente através da realização de um projeto evolutivo universal, do projeto evolutivo universal. Então, esses conjuntos raciais se definem por aglomerados que têm as suas conotações kármicas, né? Agora, sempre lembrando, né, que raça não é, o indivíduo não é determinado por uma raça por ter nascido num determinado local, ou tem uma configuração orgânica específica, não. O que configura a raça dele é o estado de consciência. Raça é estado de consciência. Agora, esses estados de consciência vão se aglutinando através dos tempos, através da história, para fazer o processo evolutivo, através de conglomerados de raças, né, em continentes, em locais específicos, para dar continuidade ao processo evolutivo humano, né, através da lei universal. Né? Isso nada acontece por acaso, isso é tudo perfeitamente determinado através de determinações kármicas, do processo evolutivo e assim por diante. Né? Então, de maneira geral, é isso que nós podemos ver, essa questão de povos, de raças, né? Que tem essa conotação espiritual relacionado com o processo evolutivo da raça humana, com conotação derivado pela orientação da lei cósmica justa e perfeita. Né? Muito bem, professor. Agora, vindo aqui para o Brasil, o Guilherme Guazelli coloca isso. O brasileiro já é redimido ou somente o pessoal da SBE, Sociedade Brasileira de Eubiose? Não, veja bem, nós falamos brasileiros também, nós estamos reunidos aqui no processo kármico também, né? Se a pessoa nasce no Brasil é porque ela, evidentemente, o karma indicou que ela devia ter nascido aqui, senão teria nascido em outro lugar. Não é isso? Mas nascer no Brasil, eu devo dizer o seguinte: nascer no Brasil não é somente um privilégio, é uma responsabilidade. Isso aí que nós devemos ter em mente. Veja, nascer no Brasil não é um privilégio simplesmente, é uma responsabilidade cósmica, porque o Brasil, não sou eu que falo, o professor Henrique José de Souza nos ensina, o Brasil é o berço da nova civilização. Então, e o professor fala o seguinte, olha, não sou eu que estou falando, ele fala, trabalhar pelo Brasil é trabalhar pela humanidade. Trabalhar contra o Brasil é trabalhar contra a humanidade, porque aqui realmente. Isso aí Blavatsky já falava na doutrina secreta a respeito do surgimento de novas civilizações aqui na América do Sul. Ela não falava especificamente no Brasil. É isso? Mas o Brasil está, dentro da sua conformidade evolutiva, dentro dos dispositivos kármicos, ele tem essa missão de ser o berço da nova civilização. É por isso que o nosso mestre fala que o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Então, a pátria do Avatara Maitreya. Então, isso aí tem muita importância nesse entendimento. Né? Então, mais uma vez, nascer no Brasil não é simplesmente um privilégio, é uma responsabilidade cósmica. Vou repetir. Nascer no Brasil é uma responsabilidade cósmica. E aquele que não cumprir essa responsabilidade cósmica vai responder karmicamente diante da lei cósmica justa e perfeita. Né? Muito bom, professor. O Guilherme continua da seguinte maneira, professor. O fim do nosso sofrimento seria o reconhecimento do povo judeu em relação a Jesus como sendo o filho do Pai? Não, o processo, veja bem, o nascimento de Jesus foi um processo cósmico universal. Né? Ele nasceu naquela circunstância do judaísmo, porque o judeu realmente é um dos pontos principais da nossa evolução. Veja bem, dentro do conhecimento esotérico, nós temos aqui no mundo ocidental, nós temos 3 colunas
São 3 colunas que sustentam o mundo ocidental. Veja bem, a tradição judaica cristã, veja bem, 3 colunas. A tradição judaica cristã, o conhecimento clássico grego e a ação romana, a civilização Roma clássica. Então, veja bem, os 3 pilares, justamente a tradição judaico-cristã, isso, o conhecimento grego clássico e a civilização clássica romana, que dá justamente os 3 pilares de sustentação do nosso mundo ocidental. Então, a gente pode ver que todo o nosso processo espiritualista, todo o nosso processo de evolução vem justamente da Bíblia e do ensinamento de Jesus Cristo, de maneira geral, né? O nosso conhecimento científico é vertido na Grécia. É isso. A Grécia serve de expansão desse conhecimento. Os grandes pensadores gregos, filósofos e fundadores da ciência, né? E Roma, que justamente dá a função do aparecimento do entendimento da família, do direito, o direito romano, né? Da família, da constituição, da organização da sociedade, né? Organização da sociedade. Tanto que, no tempo de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio realizar a sua função, haveria uma dupla finalidade, uma dupla função. O trabalho de Cristo, Jesus Cristo, e o trabalho de Roma. Seria Cristo e Roma, para a fundação de uma nova civilização. Isso aí o nosso mestre, o professor Luiz de Souza, nos ensinou a esse respeito, né? O conhecimento iniciático e espiritual de Jesus, dentro do mundo judeu, e o mundo romano, dando a sustentação, vamos dizer assim, objetiva. Esses duas colunas dariam a sustentação para a formação de uma nova civilização. Mas não foi possível, porque Jesus não foi compreendido e foi executado, né? Não foi compreendido, né? Então, isso aí foi jogado mais para frente, né? E aquele processo que tinha ali com Jesus foi jogado justamente para frente para o Tibete, né? Para o Tibete. O Tibete também não conseguiu, aquelas consciências que estavam no Tibete no ano 900 depois de Cristo, não conseguiu realizar essa função. Isso tudo foi jogado para o Brasil, do Tibete para o Brasil. E isso é tão importante, o Tibete, que nós já comentamos isso, né? Quando nós falamos de HPB, isso aí, a HPB nos ensinou isso. Quando eu falo HPB, Helena Petrovna Blavatsky. Todo o conhecimento que ela trouxe foi, em grande parte, trazido do Tibete, dos mundos internos tibetanos. Ela esteve nos mundos internos. Então, veja bem a importância, né? Justamente o Tibete como um reflexo daquele trabalho do Cristo, Jesus Cristo, que não foi entendido na época, né? Mas é assim mesmo, esse processo é assim mesmo na evolução da humanidade. Um mestre vem e não é entendido. Não é isso? Então, isso tem que ser jogado para frente para que novas possibilidades se apresentem para que o ser humano evolua. Agora, o que decide a conformação de um novo aspecto humano? É a consciência humana. A consciência humana. Então, no momento que a consciência humana for se ampliando e se adequando a um novo padrão de comportamento relacionado com uma nova civilização, então os mestres serão mais bem recebidos, serão entendidos, e tudo isso, o que a lei cósmica justa e perfeita for jogando para a Terra, será incorporado no nosso ambiente humano. Esse é o processo da evolução. Entender isso já é um grande princípio básico para o entendimento desse processo que nós chamamos do projeto iniciação, ou a transformação do ser humano rumo para que ele possa projetar a sua divindade para o mundo objetivo. Muito bem, professor. E toda essa manifestação evolutiva está acontecendo agora, né? A gente está vivendo momentos assim complicados para poder alavancar, né? Para poder avançar no nosso processo de evolução da humanidade.
o professor Henrique de Souza ele deixou isso bem definido. Nós vivemos a era de Maitreya. A era de Maitreya começou justamente no ano 2005. Veja bem, ele deixou. Isso ele faleceu, ele saiu da face da Terra em 1963. 1963. É isso. Mas ele projetava, ele ensinou que a partir de 2005 começaria a era de Maitreya, não é isso? Então, a era do Avatar Maitreya. Então, nós vivemos na humanidade esse momento ímpar na nossa evolução. É um momento nunca existente na humanidade, esse processo. E corresponde àquilo que Jesus falava do fim dos tempos. O fim dos tempos, do julgamento final, da separação do joio e do trigo. Nós vivemos nessa época, a separação do joio e do trigo. Uma coisa importante, veja, não sou eu que estou inventando, isso é uma coisa que o nosso mestre deixou escrito, e nos ensinou. Quem não estiver preparado para viver uma nova civilização, não reencarna mais na Terra. Veja bem, todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós, não há exceção. Não é isso? Todos nós estamos dentro desse processo, submetidos a essa determinação cósmica. Dentre todos nós, quem não estiver preparado para a nova civilização, não fica mais na Terra, será levado para globos obscuros. E Jesus falava que esses globos obscuros, sabe como é que ele se referia? Um lugar onde há choro e ranger de dentes. Ele falava isso. Não é isso? Um lugar onde há choro e ranger de dentes. Na verdade, isso é uma linguagem que ele usava na época, ele não podia ser de outra maneira, mas os globos obscuros são globos primitivos. Globos primitivos. Então, os seres que não estiverem de acordo com uma nova civilização serão levados para esses globos primitivos e terão que vivenciar esses globos primitivos para reiniciar o seu processo evolutivo nessas condições. Não perderão o seu processo evolutivo, mas terão que reiniciar lá nesses globos primitivos. Então, é um momento ímpar, da humanidade, de decisão, separação do joio do trigo. E a humanidade, inevitavelmente, caminhará para uma nova civilização. É por isso que o nosso canal, como é que se chama? Conexão 3005. É esse o motivo do nosso nome, Conexão 3005, porque o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele afirmava que a partir do ano 3005, justamente haverá uma condição efetiva da raça ariana atingir um certo estado de evolução para que haja uma conexão com os mundos internos. E ele até nos afirma que no ano 3005 a Agartha virá para a face da Terra. Veja bem, ele diz, a Agartha virá para a face da Terra. O que significa isso? Nós teremos aqui na humanidade uma quantidade enorme de veículos humanos com consciência adequada para servir de intermediário entre o mundo superior, que nós chamamos a Mãe Divina, e o plano físico humano. Então, seria, como o nosso mestre diz, o caminhar para um novo estado de consciência, ou um quinto sistema evolutivo. Sairemos de um quarto sistema para um quinto sistema evolutivo. Isso é o panorama geral que nós estamos vivendo na humanidade hoje. Panorama geral. Mas, então, é um momento ímpar. É um momento ímpar da existência humana, justamente chamado terceiro milênio, o caminho para uma nova civilização, ou a realização da sinarquia. Fantástico, professor. Só que, infelizmente, chegamos na nossa hora limite, né, professor? A gente vai ter que se despedir. Depois o senhor dá uma olhada se sobrou alguma pergunta para responder no próximo. Tá? E o importante é isso, a gente seguir a nossa missão de evolução da humanidade no mundo. Então, eu quero desejar para vocês... Bom, eu quero primeiro dizer que a nossa roda de conversa retornará na segunda quinzena de janeiro, mas eu aviso no próximo sábado. Nós estaremos aqui no próximo sábado esperando vocês, ok? Para mais um encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Quero desejar um bom final de sábado, bom final de semana e até o próximo
encontro, no próximo sábado. Feliz 2023 a todos. É com você, Gilberto. É isso aí, muito bom. Começamos o ano aí a todo vapor. Então, quero desejar o mesmo a todos que estão aí conectados, ao Walter, ao professor, né? Professor Walter, ao Carlos, e a todos aí que estão acompanhando, que já iniciaram o ano aí conosco, e que permaneçam conosco. Teremos um ano muito interessante, com muitas atividades, teremos novidades, e vamos estar juntos aí no decorrer deste ano, que vai ser muito bom para todos nós. É isso. Feliz ano novo a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Foi uma felicidade, uma honra muito grande estar aqui reunido com todos os nossos irmãos aí no chat, né? E através dessa exposição. E vamos, um feliz 2023 para todos, né? E que nós continuemos sempre com isso na nossa consciência, trabalharmos pela realização de uma nova civilização, uma nova era para a humanidade. Luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus. E até sábado que vem.